Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Estão me vendo aí, tudo certinho? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim, Vamos lá, então, sabadão, sabadão bravo, né? Pô, essa época de CFP é dura, até sábado a gente não tem sossego, né? Mas vocês vão colher os frutos, vamos para cima aqui. Nós vamos continuar, nós vamos terminar a parte de fundamentos de finanças hoje, né? Então, volto a dizer para vocês, é importante, seria bem melhor que vocês estivessem com o HP na mão, né? Porque a aula fica mais aproveitável, né? Aí vocês vão fazendo junto, vão vendo se tem alguma dificuldade, até no uso da máquina. Então, se vocês puderem, usem a HP, beleza? E assim, eu vou resolvendo aqui com calma, com tranquilidade. Qualquer dúvida, algo não ficou claro, não tem 9 horas, não tenham receio, constrangimento nenhum de interromper e perguntar, tá bom? Eu vou então aqui já compartilhar minha tela com vocês. Ô, professor, bom dia. Tudo bom, Henrique? Tudo certo? É só uma dúvida antes de começar. Na primeira aula você comentou que a gente teria uma aula para discutir sobre as inscrições, né? Se seria melhor fazer a prova toda ou por módulo. E como as inscrições acabam agora dia 25, se eu não me engano, a gente vai ter algum momento para falar sobre isso ou é melhor falar em particular? Vamos, na segunda-feira eu vou abrir um tempinho no finalzinho da aula, tá? Então a gente termina umas 8h15 e das 8h15 às 8h30 a gente fala, porque vai ser praticamente a última semana, né? Antes do término do prazo das inscrições, então a gente faz isso na segunda-feira que vem, que é dia 14. Fechado? Fechado, valeu. Tá bom. Muito bem, vamos lá então. Olha só. A gente tem esse exercício caiu não na prova passada, na prova retrasada, tá? E não é um exercício difícil, né? Entretanto, você precisa ter cuidado ao resolvê-lo. Olha só, considere os retornos recebidos de uma aplicação e as inflações nos respectivos períodos, né? Então, você tem rentabilidade de um lado e inflação do outro, tá certo? E aí, você precisava calcular qual era a taxa real que o investidor obteve no período como um todo, tá certo? Muito bem. Então, tem duas maneiras de você fazer isso aqui, tá certo? Então, ou você pode fazer toda a rentabilidade nominal antes e depois tirar toda a inflação acumulada no período, ou você pode ir fazendo período a período, calculando a taxa real aqui, tá certo? São as duas maneiras que você tem para fazer. Legal, vamos fazer pelas duas, e aí a gente mostra as duas formas, então, de ser feita, ok? Então, olha só. A gente vai ter aqui 4,7%, 4% de rentabilidade nominal e 7% de inflação. Como é que você calcula a taxa real? 1,04 dividido por 1,07 menos 1. Sempre assim, tá? Pega 1 mais a rentabilidade, divide por 1 mais a inflação e você vai ter a taxa real. 1,04, enter, 1,07 divide, tá certo? 1 menos 100 vezes, tá? Para não ter erro. Menos 2,80, 37, 38. Então, menos 2,80, 37, 38%. Beleza? Muito bom. 9 com 5, tem que dar aproximadamente uns 4%, tá vendo? Então, por quê? Porque 9 menos 5 dá 4, mas não é uma conta exata, porque você tem que fazer a decomposição das taxas. Então, é 1,09 dividido por 1,05 menos 1. É essa conta que você tem que fazer, né? Então, você vem aqui, 1,09, enter, 1,05 divide, 1 menos, está em decimal, 100 vezes para eu enxergar em percentual, 3,80, 95, 24. 3,80, 95, 24. 95, 24. Beleza? Agora, 5 com menos 2. Cuidado, no ano 3 teve deflação de menos 2.
Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu fizer o cálculo, tem que dar algo perto de uns 7%, tá certo? Porque foi deflação. Ou seja, é 1,05 dividido por, olha só, 0,98. 0,98? De onde veio isso aí, carecão? É porque, ó, é 1 menos 2%. 1 menos 2% é 1 menos 0,02. Então, quando você fizer essa conta aqui embaixo, dá 0,98. Tá? É menos com menos que vai dar mais. Tá certo? Precisa ficar esperto nisso. Então, 1,05 dividido por 0,98. 1,05, enter, ponto 98 divide. Olha lá. 1 menos 100 vezes 7,142857. 7,142857%. Beleza? E, finalmente, 12 de taxa nominal, menos 5 de inflação, tem que dar mais ou menos uns 7%. Então, 1,12, enter, 1,05, divide, 1 menos 100 vezes 6,666667. Então, 6,666667. Certo? Beleza? Tranquilo? Legal. Eu acho esse o jeito que você controla melhor toda a situação, porque agora, olha só, o jeito mais fácil de você compor essas taxas é o jeito que o pessoal não usa muito, mas na prática é muito mais rápido. Você vai imaginar um capital de R$ 100. Então, na data zero, você investiu R$ 100. Aí, no primeiro ano, rendeu isso, no segundo, rendeu isso, no terceiro, rendeu isso, e no quarto, rendeu isso. E aí, você vai saber quanto que você tem lá no final de 4 anos, e, portanto, você vai entender a taxa acumulada, tá? Então, presta bem atenção aqui no que eu vou fazer. Vou zerar minha calculadora, tá certo? Aí, você coloca 100, enter, é o seu capital inicial. Legal? E agora eu vou usar essa tecla aqui, ó, vou ficar apertando ela, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Essa tecla chamada porcentagem, tá vendo que eu tô apertando ela lá? Essa tecla porcentagem me permite ficar jogando as taxas ano após ano. Legal? Então, vou zerar de novo a calculadora, só para não carregar nenhum erro. 100, enter. Legal? Aí vem comigo. O que que eu vou fazer? Tem essa taxa aqui, ó, 2,803738 negativa, né? 2,803738 negativa. Então, você vai vir aqui, ó, 2,803738, tá certo? Porcento, aquele porcento que eu estava aplicando lá, e aí você vai no sinal de menos, menos. O que que eu fiz aqui? Eu calculei quanto que é o 2,803738, que é os juros, deu juros negativos, e eu apertei a teclinha menos. Então, diminuiu o meu capital. Por quê? Porque a taxa real do primeiro ano foi negativa. Perceberam? Legal. O capital que eu tenho no final do primeiro ano passa a ser esse 97,19. Aí, no segundo ano, o que que eu tive? Um rendimento real positivo de 3,809524. Então, eu vou vir aqui, 3,809524, tá certo? 3,809524. Aperta a tecla porcentagem, legal? E aperta agora a tecla mais. Por quê? Porque foi positivo, então está somando ao capital anterior. Legal? Então, no final do segundo ano, eu tenho esse capital, 100,898977. Aí depois você vai vir aqui no terceiro ano, 7,142857. 7,142857. Beleza? E aí você aperta porcentagem e aperta a tecla mais. Beleza? Olha lá. Meu capital foi crescendo, porque agora eu tenho taxas positivas. Então, no final do terceiro ano, eu passo a ter esse capital de 108 e bererê. E, finalmente, o último, né? Que é 6,666667. Então, você põe lá 6,666667.
66, 66, 67, aperta a porcentagem e soma. Beleza? Olha só, o que está acontecendo aqui, pessoal? O que está acontecendo é que eu tinha R$ 100 na data 0, lá na data 4 eu passei a ter 115,31. 115,31. Se você quiser, você pode jogar na HP para ver qual foi a taxa acumulada. Mas só de bater o olho, se tinha 100 e agora tem 115,31, quanto é que foi a taxa acumulada no período? 15,31, a taxa real, né? Que é essa aqui. Beleza? 15,31, né? Vai de 100 para 115,31, 15,31% que eu ganhei. Então, alternativa B. Beleza? Tranquilo? Legal? Muito bem. Qual que era o outro jeito Professor, mesmo? Pode falar. não, isso que eu ia falar. Eu venho fazendo esse exercício achando mais fácil primeiro ver a rentabilidade do investimento e depois tira a inflação. Não sei se na velocidade ali da prova, ou você acha que dá. Quem sou eu para dizer que você está errado no seu método, entendeu? Não, Não só tem para. problema nenhum. Eu Posso sempre usar falo umas assim, 3 casas? Preciso usar tantas casas? eu sou meio paranoico, eu gosto de usar várias, né? É, Mas assim, a prática mostra que se você usar 3 casas, não dá ruim não, tá? Eu sempre falo uma coisa que vale para tudo, tá? Desde que o conceito esteja certo, o melhor método é aquele que você domina, aquele que você se sente bem, Fábio. Então, cara, continua fazendo do jeito que você gosta mais, tá? Como é que seria esse outro método que a gente está falando? Faz essa composição aqui, e depois faz essa composição aqui, e decompõe as taxas, tá? Vamos fazer aqui, né? É importante a gente sair com muita confiança, né? O estudo, ele faz uma das partes importantes de quando a gente estuda, é a gente dominar os conceitos e não ficar sempre numa única coisa que você não consegue fazer do outro jeito, tá? Então, olha só. Deixa eu fazer diferente aqui. Pegar uma borracha grande para facilitar a minha vida. Então é o seguinte, gente. Eu posso muito bem compor essas taxas aqui. Você começa com um capital de 100, tá certo? E aí você vai adicionando 4, 9, 5 e 12. O que vai ficar bem fácil aqui por aquele método. Então, 100, Enter. Começa com um capital de 100. Aí depois, 4, 9, 5 e 12, não é? Aí você vem 4% mais 9% mais 5 e 12. 5% mais 12% mais, que dá 133, 31, 13. Então, qual foi a rentabilidade nominal acumulada? Se saiu de 100 e agora está 133, foi 33,311360. Então, foi 33, 31, 13, 60. Isso aqui foi a taxa nominal acumulada. Beleza? E depois a gente faz a inflação, tá? Mesma coisa, você começa aqui do zero, começa aqui do zero, tá certo? Coloca 100, Enter, e aí vai, 7, 5, menos 2 e 5. 7% mais, 5% mais, menos 2 e 5, né? 2% menos 5% mais. Então, o acumulado foi esse daí. Saiu de 100 e foi para 115, 60, 8,50. Então, a taxa acumulada, ela foi de inflação, né? Foi 15,608150. Beleza? Legal. Essa aqui foi a rentabilidade nominal. Essa aqui foi a inflação. Como é que eu acho a taxa real? 1,33, 31, 13,60 dividido por 1,15
60, 81, 50. Menos 1, tá certo? Beleza. Então, como já está esse 115 aqui na tela, se eu dividir 100 dá 1, 15, 60, 81, 60, já está aí pronto para mim, tá certo? Isso, é isso aí. Aí, o que eu vou fazer? Não sei se vocês conhecem, tem uma teclinha XY, que fica do lado esquerdo do CLX, né? Essa teclinha, ela é legal porque ela inverte a posição dos registradores, tá certo? Então, o que eu posso fazer? Tá esse 1, 15, 60, 82, né? Aí, eu vou vir aqui e vou colocar 1.33, 31, 13, 60. 1.33, 31, 13, 60. Faz a inversão, divide, tá lá. 1 menos 100 vezes 15,31. Exatamente a mesma coisa. 15,31%. Tá bom? 15,31. Então, as duas formas vão dar o mesmo resultado. Aí você utiliza aquela que você se sentir mais confiante, tá bom? E se Tá. tiver tempo, que nunca dá, É, aí você checa, você faz as duas. e daria para fazer só no fator, né? Só tomar cuidado para não. Só o fator 1,04 vezes 1,0. Sem o É isso 100, né? aí. Mas esse método por cento é legal também para alguns. Pois é, o do fator é o tradicional, né? Eu acho que esse da porcentagem acaba dando mais rapidez para gente, mas pode fazer o do fator também, tá? Tranquilo, tem alguma dúvida aqui, pessoal, nesse exercício? Não? Então tá bom. Então, se tiver, me fala, tá? Questão número 2, olha só. Marília e Dirceu são os provedores da família Martins. Acreditam que trabalharão por mais 30 anos, 360 meses, poupando 10 mil por mês na primeira década, 12 mil na segunda e 8 mil na terceira, considerando uma taxa real média de 3% ao ano. O primeiro aporte será daqui a um mês, quanto aproximadamente eles terão acumulado no final desses 30 anos. Galera, esse é um exercício fácil, mas um pouco trabalhoso, né? Lembra que eu falei para vocês, sempre façam o fluxo de caixa, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, eles vão poupar 10 mil na primeira década e já disse que está começando daqui a um mês, né? Então, você já sabe que é sem biguinha, na data 1. Então, 1, 2, aí vai. Até quando vai nessa toada? Vai na primeira década, então até a data 120, isso aqui tá em meses. Então, até a data 120, você tem aportes mensais no valor de 10k, beleza? Muito bem. Depois, até a data 240, esses aportes, eles aumentam e eles passam a ser no valor de 12k, beleza? E aí, depois, até a data 360, cai um pouquinho para 8k. 8k. Então, tem que saber fazer isso aqui direito, bonitinho, né? E aí a pergunta é, quanto que eles terão acumulado? Qual que é o valor futuro de todo esse treco aqui? Legal? Então, não dá para fazer com um único cálculo, porque as séries têm PMTs diferentes. Então, a gente precisa fazer um por um. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente tem que... pegar aqui outra cor. A gente vai ter que calcular um valor futuro aqui, tá certo? Depois vai ser um valor futuro aqui, e aí no final a gente chega nesse valor futuro. Tem que ser passo a passo. Então, para o primeiro conjuntinho aqui, né, o primeiro cálculo que a gente vai fazer, você tem 10 mil como sendo o PMT, não é? O valor presente é zero, não tem nada no começo, né? Então não precisa pôr zero, não precisa pôr nada, desde que você zere os registradores no começo, né? Ou você coloca zero no PV, tanto faz. Aí você vai colocar 120 como sendo o N, não é? Ele já me deu a taxa real, tem que ser sempre taxa real, é 3%, então 3 é o I, e você vai calcular o future value, o valor futuro. Beleza? Bora fazer? 10.123. Vamos lá. Professor, Oi. a taxa está em anual e o período em meses, não?
Isso aí, certinho. Eu ia, novamente, né? Eu ia errar e depois eu ter que refazer. Então, o que acontece? Se o aporte ele é mensal, a minha taxa ela tem que ser mensal também, tá certo? Então, você pega esse 1,03, eleva a 1 sobre 12 menos 1. Beleza? Isso daqui dá Professor, quanto? não é mais Oi, simples transformar tudo em ano, não? Deixar tudo em ano? não pode, né? O aporte é mensal. Ah, a parte é mensal? É. Verdade. Quem manda é sempre o aporte. Se o aporte é mensal, a capitalização é mensal, que você tem que considerar, tá? Aqui, ó, 0,246627. 0,246627. Então, aqui a gente vai ter 0,246627. Beleza? Então, é 10.120, 0,246627. Zera. Eu vou zerar só os registradores financeiros, porque eu já vou aproveitar o valor que está na tela para colocar como taxa, tá? 0,246627. E aí eu vou ter 10.000 de aporte como PMT, é ou não é? E aí eu vou ter 120 lá no N, beleza? E aí eu chamo o valor futuro. Então, na primeira década, a família vai acumular 1.394.479,99. Então, a família vai acumular 1.397.394, né? 479, 394, 479,99. Beleza? Muito bom. Legal. Agora, pense o seguinte. Esse valor futuro que eu calculei aqui, ele vai ser o valor presente do próximo estágio. Tá certo? Porque quando entra na segunda década, eles já têm acumulado lá 1.394.479,99. Isso aqui vai ser valor presente da segunda década. Legal? Presta atenção. Aí você vai ter 120 como N, que é a segunda década, então são 120 meses, e você vai ter 12K, 12.000, como PMT. Legal? Cuidado. O sinal do PV tem que estar igual ao PMT. Pode estar os dois negativos, pode estar os dois positivos, mas o sinal tem que ser o mesmo. Isso é muito importante. Legal? A taxa é a mesma, né? É 0,246627. Essa é a taxa. E aí depois eu chamo o valor futuro. Beleza? Legal. Então vamos lá. Então olha só, o que eu vou fazer aqui. Eu vou mudar esse sinal para ser positivo, ok? E aí eu vou jogar este valor agora aqui no PV, tá certo? O meu PMT agora é 12.000. Então, 12.000 é no PMT. A taxa que está lá já é a taxa correta. O N que está lá já é o N correto. Aí eu chamo o valor futuro. Beleza? 3.547.440,53. 3.547.440,53. Você vê, né? A família está acumulando os recursos dela. Então, chega no final da segunda década, tem 3,5 pó acumulado. Vamos ganhar espaço aqui, vou apagar isso aqui. E aí nós vamos calcular o que acontece na terceira década. A terceira década começa com esse patrimônio aqui acumulado, tá? Então, a gente vai ter 3.547.440,53 como sendo o valor presente. Esse é o meu PV. A gente vai ter 120 como sendo o N. A gente vai ter 8.000, né? Caiu agora os aportes. 8.000 como sendo o PMT.
A taxa se mantém em 0,246627. Então, isso aqui é a minha taxa. E aí eu vou chamar o valor futuro. Percebeu? Então, vem aqui. É fácil. Só vem aqui, muda o sinal e coloca no PV. 8.000 é o novo PMT. Então, você coloca aqui no PMT. O N continua sendo 120. A taxa continua a mesma. Chama o FV. 5.883.047.56. Tá certo? 5.883.047. Aqui tem uma pequena diferença, né? Porque com certeza o cálculo aqui foi feito no Excel e dá uma diferença nos centavos mesmo, tá? Aí você marca a alternativa A. Beleza? Só tirar meu WhatsApp aqui. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ou tá claro? Você vê, né? Não é difícil, mas requer atenção, porque se você erra em alguma dessas fasezinhas aí, comete alguma besteira, você pode não chegar no resultado, tá? Questão número 3. Tânia Valente é uma pessoa bastante consciente da necessidade de formar um patrimônio. Aos 32 anos, acumulou 230 mil e pretende se aposentar daqui a exatos 20 anos, tendo constituído uma reserva de 3 milhões. Aí a pergunta é qual é a taxa que ela precisa, levando em conta que ela vai aportar 8.000, tá certo? Então é fácil aqui, né? Olha só, ela já acumulou 230. Então, hoje, na data zero, é como se ela fizesse um aporte de 230 que ela já tem. Beleza? Muito bem. Aí, ela vai acumular 8.000 mensais. Então, de novo, tem que estar em meses, tá certo? Como para estar em meses aqui o negócio, a gente vai ter 8K por mês. 8K por mês. E quando chegar lá na frente, né? Isso vem até aqui. Quando chegar lá na frente, né, em 20 anos são 240 meses, legal? Ela vai ter uma taxa ela vai ter um valor de 3 milhões. E a pergunta é qual é a taxa que fecha essa conta? Então é bem tranquilo, é só saber usar HP. Então você vai fazer lá 230 mil. Você vai colocar isso aqui no PV, tá certo? Você vai colocar 8K no PMT, cuidado, PV e PMT tem que estar com o mesmo sinal, porque são aportes. Legal? 240 vai ser o seu N. 3 milhões negativo. Por que negativo? Porque aqui é o que você juntou, o que ela poderia sacar lá na aposentadoria. Então, 3 milhões negativo vai ser o future value. E aí você vai perguntar para a calculadora qual que é a taxa que faz essa conta fechar. Quanto que ela precisa de taxa para, com 230 mil iniciais e 8K por mês, atingir o patrimônio de 3 milhões. Beleza? Bora fazer? Então, zero a calculadora, né? 230 mil é o seu PV, 8.000 é o seu PMT, 240 é o seu N, 3 milhões negativo é o seu FV e pergunta a taxa. 0,24% ao mês. Alternativa D, 0,24% ao mês. Beleza? Tranquilo? Se perguntassem taxa ao ano, você teria que pegar 1,0024 e elevar a 12 menos 1, tá certo? Seria a única adequação aí, transformação que você teria que fazer. Questão número 4. Jorge Fossato tem 27 parcelas a serem pagas relativas ao financiamento do seu automóvel. Parcelas são fixas no valor de 2.200 e a próxima vence em um dia. Ao consultar a instituição financeira, ele poderia quitar por 46.460,28. Qual a taxa de juros que está embutida aí para trazer a valor presente o saldo devedor, né? Olha só. Na prática, o que está acontecendo aqui, gente? Ele poderia quitar aqui, né, na data zero, um financiamento que ainda tem 27 parcelas, tá certo? Sendo que a primeira parcela, ela vai acontecer aqui, né, na data zero, porque falta um dia. É uma parcela mensal e a próxima já está aqui, ó, já está na boca da data zero.
Tá certo? Então, você vai ter lá mês 1, mês 2, vai até o 26 aqui, são 27 parcelas, né? O N é 27, não muda, mas ela vai ser na data zero a próxima. Dá até o 26º mês, aqui, né? Vem daqui até lá. Então, você tem parcelas de 2.200. Cidadão quer antecipar isso, mas ele só antecipa se tiver desconto, porque senão deixa o dinheiro rendendo em qualquer lugar para você ir pagando as parcelas à medida que elas acontecem. Legal? Então, como que é isso aqui? O 46.460,28 é o meu PV, o meu valor presente, tá certo? Então, eu posso pagar 46.466,28, eu sendo o Jorge, tá? Aí eu tenho um PMT que está com sinal diferente, né? Porque ou eu faço isso, ou eu faço isso. Quando é ou, tem que ter sinal diferente. Então, 2.200 é o meu PMT, 2.200, vou pôr negativo aqui, não vou pôr esse negativo, né? Afinal de contas, a flechinha estava para baixo. Legal? Muito bom. N é igual a 26, desculpa, 27, né? São 27 parcelas, 27. N é igual a 27. E aí tem aquele detalhe do begin, né? Precisa colocar o begin. Precisa colocar o begin porque a próxima vence em um dia e essas parcelas são mensais. Então já está aqui a próxima, na data zero. Então precisa lembrar de colocar begin. Legal? Muito bem. Feito isso, eu procuro a taxa. Legal? Vamos lá então, usar HP. Vou zerar ela aqui. Já vou colocar o begin de cara, G7, você põe o begin na tela. E aí, vamos colocar os valores. 46.466,28. 46.466,28. Muda o sinal, põe lá no PV. Legal? 2.200. 2.200. Põe lá no PMT. 27. Coloca lá no N. E aí você chama a taxa. Deu 2% ao mês, tá certo? Como que eu sei que é ao mês? Lembra, isso aqui é até legal, às vezes eu esqueço, né? Não faça que nem o seu professor. Coloca a dimensão aqui, mês, tá certo? 2% ao mês, alternativa D. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá bom. Bebeto tem duas opções de investimento em títulos públicos de alta liquidez e risco semelhante por um prazo de 3 anos. Na primeira, ele receberia 9% ao ano e na segunda, 5% mais IPCA. Legal? Já fez uma parecida, né? Qual é o IPCA acumulado previsto para esse prazo? Então, como é que a gente faz? Isso aqui é bem tranquilo, né? 9 com 5, você tem 9% aqui, você tem um IPCA que é esperado e uma taxa real de 5%, tá certo? Então, o que acontece? Os títulos se equivalem em termos de risco, né, de liquidez. Então, é pegar 1,09 dividido por 1,05 e achar qual é o IPCA implícito. A gente chama isso de inflação implícita. Legal? Então, a melhor forma de você calcular o que o mercado acha que vai ser a inflação para os próximos anos é essa. Você pega um título no mercado que paga a taxa nominal, arranca a taxa real de um título semelhante e você vai saber o que o mercado está esperando de inflação, tá? Então, só que eu tenho toque, deixa eu tirar o biquinho da tela, 1,09, Enter, 1,05, divide, 1 menos, isso aqui está em decimal, tá, gente? Para eu transformar isso em porcentagem, multiplico por 100, 3,809524. 3,809524. Legal? Só que está pedindo o acumulado. Tem duas formas de você fazer isso, né? Pode fazer a transformação de taxa ou pode usar aquele nosso método que a gente tinha utilizado anteriormente. Legal? Como que é aquele método que a gente tinha utilizado anteriormente? 100, Enter, e aí você coloca o 3,809524%.
3,809524% mais 3,809524. 80,9524% mais 3,809524% mais. Tá lá, 111,86. Então, você sai de um capital de R$ 100. Depois de 3 anos, você tem 111,869475. 86,9475. Qual que foi o seu rendimento? 11,87%, tá certo? Então, a alternativa D de deu certo. Beleza? Ou você pega isso aqui, né? 1,03809524, eleva a 3 menos 1 e vai chegar no mesmo resultado, tá? Maneiras diferentes de fazer a coisa. Tudo bem? Tranquilo? É isso aí. Vamos para o próximo. Uma família deseja comprar um imóvel e, para tanto, vai precisar financiar 500 mil, certo? Sabendo que a parcela mínima que poderá pagar atualmente é 4 mil, analise as condições de financiamento abaixo. Então, você tem algumas condições de financiamento, usando tabela Price e tabela SAC. E a pergunta é, quais dessas alternativas são viáveis para essa família? Legal? Então, o grande lance aqui é a gente entender quanto que fica o valor da primeira parcela em cada caso e ver se está dentro dos 4 mil. Se tiver dentro dos 4 mil, é viável. Se não tiver, não tá, não é viável. Legal? Então, a gente sempre começa com o prazo maior, que é o de 30 anos, que dá parcela mais baixo. Porque se não passar com 30 anos, com 25 é mais difícil de passar. Tá certo? Então, vem comigo aí. A primeira alternativa é essa aqui. Prazo de 30 anos, 7 de 0,7, tabela Price. O que é 7? É o custo efetivo o custo efetivo da transação. Tá certo? Portanto, considerando o seguro do imóvel, considerando tudo, 0,7 é a taxa ao mês. Então, é essa taxa que eu tenho que utilizar. Financiamento é no valor de... deixa eu fazer maior aqui, gente. O financiamento é no valor de 500 mil, 500k. Flechinha para cima do ponto de vista da família, né? Porque ela está pegando emprestado os 500 mil. Beleza? E aí, vai pagar em prestações fixas, porque tabela Price são prestações fixas. 30 anos são 360 meses. Legal? Muito bem. A taxa, 0,7 ao mês. Então, eu preciso entender qual é o valor da parcela aqui. Vamos lá, então, colocar 500 mil de PV, 360 de N, 0,7 de taxa. Eu quero saber qual é o meu PMT. Vou zerar minha calculadora. 500 mil é o meu valor presente. 0,7 é a minha taxa. 360 é o meu N. Qual é o PMT? 3.809. Então, com 3.809, a família aqui ela consegue fazer o financiamento. O tamanho da parcela tem que ser até 4 mil, coube no bolso. Então, é verdade, isso aqui tá certinho, deu certo, deu bom. Beleza? Muito bem. Já que eu estou na vibe da tabela Price, eu vou continuar. Então, eu vou dar uma analisada agora nessa terceira aqui, beleza? Que fala que é mesmo a tabela Price, só que agora o prazo é 25 anos. Prazo 25 anos, a gente vai ter 300 meses, né? Então, 25 vezes 12 dá 300. Então, agora mudou aqui. Aqui é 300 meses, tá certo? E a taxa não é mais 0,7, a taxa é 0,66. Será que fecha a conta, né? Vamos fazer a conta aqui, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou mudar?
O N, eu vou mudar, o N passa a ser 300, então você vem aqui e coloca 300 no N, não é mais 360. A taxa eu vou mudar, então é 0,66, 0,66 mesmo? É, 0,66. Você coloca aqui no I, o valor presente não muda, aí chama o PMT. 3.832,62. 3.832,62, ó, deu, hein? 3.832,62. Coube, tá certo? Então, a 3 está valendo também. Show. Tem que ser menor que 4.000, é menor que 4.000. Legal, vamos ver tabela saque agora? Vocês lembram como é que funciona a tabela saque? Tabela saque, ela não tem parcela fixa. O nome saque não é o serviço de atendimento ao cliente, né? Professor, Saque... Oi? tá usando o Begin para fazer essa conta, essa última que você fez da Price? Não, não estou usando, não. Não muda. Eu tô fazendo na minha calculadora, tá dando 3,807. Mesmos números, pode ser por conta do Begin, então. Tá bom. Deixa Tá eu ver se bom? eu tiro aqui. É, não teria que usar, porque você pega o financiamento, a primeira parcela é um mês depois, tá? Tá, show. Vamos fazer com saque, então. Sistema de amortização constante. Você precisa lembrar disso. Gente, se a amortização é constante, o que que é a amortização? É você devolver o principal. Peguei lá 500.000 emprestado, certo? O que que vai acontecer? Estou analisando esse aqui, o 2, tá? Prazo de 30 anos, portanto, 360 meses. Quanto que eu vou amortizar por mês? A amortização é constante, então pega os 500.000 que você pegou emprestado e você vai dividir por 360 meses para saber quanto que amortiza por mês, tá bom? Então você vem aqui, ó, 500.000, enter, 360 divide. Olha lá, 1.388,89. 1.388,89. Então, todo mês, chova ou faça sol, você vai pagar 1.388,89, devolvendo os 500.000 pelos próximos 360 meses. Tá bom? Legal. Só que isso é só devolver o principal. Agora você precisa pagar os juros. E os juros, isso é uma coisa que você precisa entender em qualquer tipo de financiamento, principalmente no financiamento imobiliário. Os juros, eles sempre incidem sobre o saldo devedor. Saldo devedor, no começo, né? Quando eu acabei de pegar o financiamento, é 500.000. 500.000. Quanto que é a taxa contratada? 0,7. Então, 500.000 vezes 0,7%. Ok? Então, quanto é que vai dar isso? 500.000, enter, ok? 0,7%, tá lá, 3.500. 3.500. Então, 3.500 nessa brincadeira é só juros. 1.388 é amortização. Uma parcela de financiamento sempre soma essas duas coisas, amortização mais juros. Se você somar aqui, só de bater o olho, já vai dar 4.888,89. Tá certo? A soma desses dois aqui, ó, 4.888,89. Então, não cabe no bolso da família. Não podia passar de 4.000. Ok? Muito bem, então essa aqui já não dá. Se essa não dá, a 4 também não vai dar, tá? Porque lembra que aqui na Price, a 3 ficou maior que a 1. Mas vamos tirar a prova dos 9, vamos fazer aqui, beleza? Então vem comigo aqui, vamos... Eu vou manter aqui a estrutura. O 500.000 podia ter mantido, né? Aqui a taxa que vai mudar, o 500.000 se mantém. Aqui isso aqui muda também. Então, olha só. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 500.000. Só que agora eu vou dividir em 25 anos. 25 anos são 300 meses. Então, é 500.000 dividido por 300 meses. Vem aqui. O valor da amortização vai ser 500.000, enter, 300 divide. Olha lá.
1.666,67. 1.666,67. O que é isso aqui, pessoal? 1.666,67. É amortização, tá certo? Por que ficou maior do que era antes? Porque antes eu tinha 30 anos para devolver o dinheiro, agora é só 25. Então, mensalmente eu vou ter que devolver a uma rapidez maior, a uma velocidade maior. E aí eu multiplico aqui esses 500 mil iniciais por uma taxa de 0,66 ao mês, para ver quanto de juros que vai incidir na primeira parcela. Legal? Estou devendo 500 mil, logo que eu tomei o empréstimo, tem uma taxa de 0,66 ao mês. Então, faz a conta aqui, ó. 500 mil, enter, 0,66%, 3.300. 3.300, ó que dureza. Pega 3.300, junta com 1.666,67, você vai chegar em 4.966,67, beleza? Que passou dos 4.000, então também não dá. O que dá aqui? 1,3, beleza? Esse exercício é bom para você calcular tanto price e saque e entender a diferença entre eles. Uma coisa que é importante você lembrar, a primeira parcela na tabela saque, sempre, tudo mais constante, né? As demais condições constantes, prazo e taxa, na tabela saque, a primeira parcela ela é sempre maior do que a parcela na tabela price. No meio do financiamento, elas se equivalem, e no final do financiamento, a tabela price está com uma parcela mais alta do que a tabela saque. Tá? Agora que eu vi aqui, tem um comentário no chat. Ah, é do Theo, olha só. Na última prova de 1.000, caíram umas 3 ou 4 questões de saque e price. Pediam sempre para identificar algo no meio do fluxo. Ah, faremos. Eu acho que tem um exercício assim aqui, tá, Theo? Não você não precisa calcular muita coisa. Vou te ensinar como, já já. Olha lá. Aqui é exatamente essa. Pô, Theo, depois eu te pago aquele Guaraná que a gente combinou, tá? Olha lá. Roger Guedes fez um financiamento imobiliário utilizando a tabela saque. O saldo devedor por ele contratado é de 360 mil por um prazo de 15 anos a uma taxa de juros de 9,5% ao ano. Galera, faz o fluxo, tá? Sempre faz o fluxo. Então, ele contratou aqui um empréstimo, né? Um financiamento. Sempre faço aqui para baixo, é a força do hábito. Né? No valor de 360 mil. Beleza? 360 mil. Por um prazo de 15 anos. 15 anos vai dar aqui 180 meses. Legal? 180 meses. Só que é tabela saque, então a parcela não é fixa. Né? A primeira coisa que você precisa lembrar. O saldo devedor, por ele contratado, é de 360 mil por 15 anos a 9,5% ao ano. 9,5% ao ano. Legal? Sabendo que ele deveria pagar hoje a parcela de número 29. Então, pensa comigo. Se ele vai pagar hoje a parcela de número 29, quantas parcelas ele já pagou? Perfeito, vocês têm talento, é isso aí, é 28, pagou 28, né? Se ele vai pagar a 29ª, ele já pagou 28. Então, ele pagou 28 parcelas já, tá certo? Então, eu já sei quanto que ele pagou. Como assim, Felipe? Seja mais claro, seu sem vergonha. É o seguinte, ele não contratou 360 mil? Esse é o valor contratado, em 180 parcelas. Estão comigo? Legal. Então, eu sei que a amortização é 2.000 por mês. Tá certo? 2.000 por mês. Estão entendendo? Sistema de amortização constante. Se o sistema de amortização é constante, todo mês ele vai pagar 2.000 de amortização. Se ele já pagou 28 parcelas, 28 vezes 2.000, ele já devolveu para a instituição financeira 56 mil. Estão me entendendo? Então, 56 mil ele já amortizou. Então, eu já consigo saber qual que é o saldo devedor dele hoje. Legal? Qual que é o saldo devedor dele hoje? O saldo devedor dele hoje vai ser 360 mil menos 56 mil. Tá certo? Então, saldo devedor, então ele, ó, amor.
amortizou isso aqui. Saldo devedor dele vai ser 360 mil, que é o que ele pegou, menos o que ele amortizou, que foi 56. Então, ele está devendo hoje 304 mil reais. Essa é a dívida que ele tem. Tá certo? Beleza? Muito bem. Professor, mas a parcela é amortização mais juros. Se ele amortizou 56 mil e os juros desse período, ele também já pagou, certo? Pagou, mas não quer dizer nada. Ele pagou, foi o aluguel do dinheiro que ele usou. Entendeu? O que ele pagou de juros não amortizou parcela, não amortizou a dívida. O que reduz a dívida é somente o que foi pago de amortização, entendeu? Eu não estou dizendo que ele pagou só 56 mil. Eu estou dizendo que ele reduziu a dívida em 56 mil. Ou seja, ele pagou a amortização de 2 mil por mês, pagou juros também, mas aí é azar dele. É o custo da dívida que ele teve. O que aconteceu é que o valor que o banco era credor dele era de 360. Ele devolveu 56 mil do principal, ele está devendo ainda 304 mil. Beleza? Entendi, beleza. Muito bem. Então, na prática, olha só, ele vai pagar hoje a parcela 29. Isso quer dizer que ele pagou 28. Isso quer dizer que ele reduziu a sua dívida em 56 mil. Tá certo? Só que tem um probleminha aí nessa história, né? Olha só. Se mês passado, logo depois que ele pagou essa parcela, ele tivesse consultado o banco, realmente ele teria um saldo devedor de 304 mil. Por quê? Porque ele teria acabado de pagar a 28ª parcela. Estão comigo? Então ele teria pago 56, daria 304 mil. Só que tem um requinte de crueldade nessa questão, que é o seguinte: mês passado, quando ele pagou, no momento que ele paga, o saldo devedor está 304. Só que passou um mês. Por quê? Porque ele já está vencendo a parcela 29, vence hoje. Então, correu juros durante um mês. Ele estava devendo 304 aqui, e durante um mês correu juros em cima desses 304. Estão me entendendo? Então, olha só, ele tem que pagar os juros do mês passado até hoje. Então, pensa aqui comigo. 304 é o que ele estava devendo. Qual que é o valor dos juros mensais? Não sei, só sei anual, 9,5. Então, vou ter que transformar para mês isso aqui. Beleza? Então, bora transformar para mês aqui. R$ 1,095, que é a minha taxa anual, elevado a 1 sobre 12 menos 1. Tá certo? Então, vem aqui. 1,095, Enter, 12. Aí eu aperto 1 sobre x, que ele já inverte, tá? Eleva 1 menos 100 vezes. Essa é a taxa mensal. 0,759153. 0,759153. Então, por cento. 0,759153%. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer agora? Olha só. 300 mil. Ok? Opa, 300 mil. Aí eu vou inverter aqui e vou apertar porcentagem. 2.277,46. 304, né? Oi? 304 mil. 300. 304 mil onde? É que você multiplicou 300 mil, né? Vezes Ah, eu fiz 0,75. isso? Ah, boa. Obrigado por me avisar. Então, olha só. 304 mil, vou fazer de novo. 304, 1, 2, 3, Enter.
E aí é 0,759153. 0,759153%. 2.307,83. Isso. 2.307,83. Então, rendeu juros, na verdade, né? O que aconteceu? Esse saldo devedor de 304, que foi o que ficou quando eu paguei a última parcela um mês atrás, ainda me cobrou uns juros aqui de 2.307,83. Então, o meu saldo devedor ele aumentou. Ele sai de 304 e vai para 306, 307,83, que é a resposta correta, que é a alternativa C. Entenderam? Então, assim, aqui está do jeito mais complicado que os caras podem fazer lá. Se eu não me engano, o Theo me corrija se eu estiver errado, na última prova não tinha esse negócio que estava vencendo hoje, né? Então, você não precisava fazer esse juros, essa uma vez a mais de juros, tá bom? Theo, ficou claro como que você calcula isso daí? Como é que você chega nesse valor de saldo devedor aí? Me dá um ok aqui se ficou claro. Ficou, professor. Obrigado. Beleza. Professor, Oi? perdi essa última parte, desculpa. Essa do 304 para o 306. O que você fez aí? Foi o seguinte, tá dizendo aqui que ele deveria pagar hoje a parcela 29, não tá? Então, eu tô Aham. aqui, eu tô nesse ponto aqui, na 29, tá certo? Agora, para eu saber quanto que ele já pagou, eu sei que ele já pagou 28 parcelas, é ou não é? Se ele Aham. pagou 28 parcelas, o que que eu faço? Eu faço 28 vezes 2.000, tá? Aí dá Aham. 56 mil. Isso quer dizer que aqui na data 28, ele já tinha pago 56 mil em amortização. Como a dívida inicial era 360 e ele pagou 56, no final daqui da data 28, ele ficou devendo a diferença, que é 304, tá? Só que o banco não perdoa nada, meu filho. Ele estava devendo o mês passado 304, então. Passou um mês. Ele ficou com o dinheiro do banco durante esse um mês. E a taxa mensal é essa aqui, é 0,75. Então, da data 28 até a data 29, acrescentou juros, porque ele estava com o dinheiro do banco ainda. Só agora, na data 29, que ele falou, putz, eu vou quitar essa dívida. Então, ainda teve esses juros aqui de 9.307, desculpa, de 2.307,83. Então, quanto que ele vai estar devendo? Os 304 que estava devendo na data 28, mais esse valor de juros de 2.307,83, chegando em 307,83. Ficou Ah, claro? beleza. Professor, eles poderiam ainda perguntar qual seria o valor da parcela 29, né? Uns exercícios assim, que é 2.000 mais o 2.307. No saque, né? Exatamente isso, né? Como já falou que é saque, o que que acontece? Você sabe que a amortização ela é constante em 2.000, né? Como você acabou de calcular os juros 2.307, somaria com os 2.000, dá o 4.307. Você faz o que você quiser, você navega onde você quiser dentro desse N de 360 aí, tá certo? Desse N de 180, desculpa. Professor, você vai fazer também com a tabela Price? Deixa eu Tem ver se algum tem exercício? aqui. No simulado 1 tem um exercício, eu acho, se não me engano. Eu travei. Não, acho que aqui eu não trouxe de tabela price, mas deixa eu dar uma palhinha aqui que é bem tranquilo, tá? É o seguinte, fosse tabela price era mais fácil ainda. Por quê? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Por que que eu digo que é mais fácil? Porque no caso da tabela price, o que que você faz? Você sempre tem parcelas fixas, né? Então, no caso da tabela price, você teria lá uma parcela fixa, e aí, sei lá, imagina que você tem o PMT, né? Tem que ter o PMT. Aí fala que você está na parcela 29 aqui, num total de 180.
Então, o que que aconteceria se eu estou na 29, num total de 180, e eu sei o valor da parcela, né? Para baixo agora. E eu sei o valor da parcela, tá certo? Então, você pegaria essa parcela, o valor da parcela, e traria tudo a valor presente. Só precisa ficar esperto que 180 menos 29, você vai ter que usar aí 151 no N, tá certo? Seu N vai ser igual a 151. É a única coisa que você vai ter que ficar esperto aqui. Porque de resto, você só pega o PMT, usa a taxa, traz a valor presente e já era. Você consegue calcular exatamente o saldo devedor. A facilidade da tabela Price é essa. Parcela é fixa, eu posso usar o PMT da HP, me facilita. Tá? Se eu não me engano, tem lá no simulado. Aí eu faço o seguinte, eu jogo lá no grupo depois e aí a gente coloca a resolução, tá? Só para deixar bem tangível. Bom, obrigado. O Mário recentemente deixou seu emprego depois de 25 anos e uma extensa carreira corporativa. Ele pretende investir em uma franquia de chocolates e recebeu a informação de que terá que investir 1 milhão na franquia com os seguintes fluxos de caixa para a abertura, tá certo? E aí tem uma pergunta a respeito de payback descontado, né? Então, vocês têm que lembrar o que é o payback descontado, né? O payback descontado nada mais é do que você calcular o prazo de retorno do investimento trazendo a valor presente, né? Cada um dos fluxos de caixa. Porque o payback normal seria simples. Você pensaria o seguinte, 1 milhão, beleza. Quando que volta esses 1 milhão? Olha lá, 120 volta no ano 1. Mais 240 do ano 2, dá 360. Mais 260 do ano 3, dá 620. Mais 270 do ano 4, dá 890. Mais 280 mil aqui do ano 5. Opa, agora deu. Então, aqui é no ano 5, é o meu payback normal. Então, demora 5 anos para voltar. Legal? Payback descontado diz o seguinte, nananina, porque 240 mil no ano 2 não vale 240 mil hoje. Então, eu não posso usar o valor de 240 mil, eu tenho que usar o valor presente de 240 mil. Então, essa que é a diferença, tá? Então, é um exercício que você precisa saber calcular o valor presente lá, usando o HP. Não é um exercício complicado, precisa ter cuidado, né? Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar cada um dos fluxos aqui e vou trazer a valor presente, né? E assim, você vai colocar uma vez a taxa de 10%, aí sai mudando o N e o valor futuro, só isso. Então, vem aqui na sua HP, zera a bichinha, né? Coloca lá 10 de taxa, 1 de N para começar, e o seu primeiro valor futuro é 120 mil. Então, coloca lá 120 mil, tá certo? No valor futuro. Chama o valor presente, 109,090. 109,090. Não vou nem colocar os centavos, porque nunca precisa, tá? Quando é assim, valores altos desse jeito, né? A gente quer calcular só o payback. 109,090. Aí depois, 2 vai ser o N, tá certo? E o fluxo, 240 mil. Então, 240 mil, você põe lá no valor futuro. Chama valor presente. 198,347. 198,347. 260 mil agora. Então, vai lá no 260 mil, põe no valor futuro, 3 é o seu N, chama o PV. 195,341. 195,341. Aí agora é 270 mil. Põe 270 mil lá no valor futuro. 270 mil, põe lá no valor futuro, tá certo? Só que agora 4 é o seu N. Chama o valor presente. 184,413. 184,413. Legal? 280 agora, que é o ano 5. 280. Legal? Põe no valor futuro. 5 é o N. Chama o valor presente. 173,858. 183,
858. Certo? 173, professor. 173. 173. 173, 858. E finalmente vou fazer só agora o ano 6, porque como eu já vi que o payback dava até o 5, esse daí vai lá no máximo até o ano 6, tá? Então o ano 6 era 280 mil, né? Coloca lá no valor futuro, 6 você coloca no N, chama o valor presente, 158,053. 158,053, beleza? Agora você sai somando até dar 1 milhão. Tem que ficar esperto para ver quando dá 1 milhão isso aqui, né? Então, zera a sua calculadora aí, né? Vem comigo, olha lá. 109,090, 109,090, Enter. Aí você tem. Poderia ter ido colocado nas memórias. Aqui no emulador da HP, no aplicativo, não funciona direito da pau às vezes. 198,347. 198,347 mais. Beleza? Aí depois. Então foi essa e foi essa. Agora, 195,341. 195,341 mais. Beleza. Agora a próxima. 184,413. 184,413 mais. Beleza. Aí a próxima. 173,858. 173,858 mais. E finalmente, né? Então você vê. Bati aqui na 5, não deu ainda. Na sexta, 158,053. Quanto é que era? 158,053. 158,053. Dá uma... Opa, agora deu. Então, precisou chegar até o 6º ano, né? Em 6 anos, então, que você tem o payback descontado, enquanto que o payback normal era em 5 anos. Payback normal considera que o seu valor futuro é como se fosse ter o mesmo peso que o valor presente. Essa é uma das críticas ao payback. O descontado não, o descontado leva o valor do dinheiro no tempo, né, em consideração, leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Por isso que a gente usa payback descontado, tá? Então, 6 anos. Beleza? Você vê, chatinho de fazer, né? Porque no Excel, você faz isso aqui em 3 minutos, é muito rápido, né? Na HP, você tem que ir camelando aqui. Questão número 9. Oi? Você pode voltar na questão 7 aí, só para tirar um print aqui, rapidinho? Claro. Valeu. Questão número 9. Professor, na questão 8, se tivesse casa decimal nos anos, era só pegar o próximo e dividir pela diferença, é isso? Ah, sim, exatamente. Você pegaria, você consideraria o treco como sendo linear, né? Como se voltasse linearmente nos 12 meses do ano. Então, o que que você faria? Você pegaria o... Porque, por Vamos, exemplo, deu vamos mais de 1 pensar do milhão, jeito... né? Deu mais Vamos de 1 milhão, então pensar... ele poderia ter dado, tipo, 6,2 anos, por exemplo. Isso. Então, o que que você tem que fazer? Ó, imagina o seguinte. Quando a gente chegou aqui, imagina que deu, sei lá, 1.080.000, não lembro quanto que era, tá? Só para a gente fazer um cálculo aqui. Imagina que deu 1.080.000. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que esses 158 aqui, eles são divididos ao longo do tempo, né? Se ele perguntar em tantos anos e meses, você pega esse 158 e divide por 12 meses para saber quanto é agregado mensalmente, tá certo? Se ele perguntar, se tiver alguma coisa do tipo 6,3, 6,4, que não é a mesma coisa que 6 anos e 3 meses, aí você teria que dividir por 10 e entender quanto cada casa decimal representa de retorno.
tá? Mas nunca vi cair com esse requinte de crueldade. Tá bom. Mas você teria que fazer dessa forma, tá bom? Porque eu acho que teve algum exercício nesse módulo que apareceu assim, mas foi um exercício só. Entendi, tá bom. Mas aí você tem que fazer isso. Você pega esse último ano, né? E você tem que entender quanto cada casa decimal indica de retorno, tá? E aí você consegue ver exatamente quantas casas decimais precisaria. Questão Beleza. 9. Ana Lúcia optou recentemente por investir em um título que paga cupons semestrais de R$ 48,81. E no seu vencimento, né, paga o último valor de R$ 48,81 mais 1.000. E aí a pergunta é qual é a tira esperada do título. Isso aqui é meio que uma recordação, porque a gente já fez, né, algo semelhante. Então, lá, 48, ela recebe, né, 48,81, tá certo? Aqui nos semestres 1, 2 e 3. No semestre 4, ela recebe a última parcela do 1.048,81 e recebe o valor de face, que é de R$ 1.000, tá certo? E o que que acontece? Ela paga na data zero, ela pagou na data zero R$ 892,20 nesse título, tá? Qual que é a grande sacada aqui que eu vejo os alunos errarem esse exercício? Aqui está em semestre, tá vendo? Enquanto que a pergunta e as alternativas, né, elas estão em base anual. Então, só fique esperto nisso. Quem manda na jogada é sempre a periodicidade do pagamento. A periodicidade do pagamento está em semestre, então você vai achar a taxa ao semestre. Quando você jogar esse fluxo de caixa na sua HP, a HP vai cuspir a taxa semestral. E aí depois se transforma para a taxa anual, tá? Não tem como fazer diferente. Então vamos fazer aqui. Vem a sua HP, zera a sua calculadora, né? E aí a gente, e aí a gente começa. Valor presente, 892,20 negativo, né? Então, 892,20, muda o sinal, né? Coloca lá no PV de valor presente. Legal? Ah, desculpa, não é no PV aqui, né? Estou viajando. 892,20, né? Valor negativo. Você vai colocar no CF0. Por quê, professor? Porque aqui, quando que eu uso o CF0? Quando que eu uso o PV? Você usa o CF0 quando você não tem pagamentos iguais, séries uniformes, né? E aqui não é uniforme. Por que que não é uniforme? Porque você vai ter um pagamento aqui de R$ 48,81 mensal, semestral, e lá na frente você tem os 1.000, tá certo? Então, na data 4, eu vou ter um pagamento aqui de R$ 1.048,81. Os três primeiros são de R$ 48,81 e o último é de R$ 1.048,81. Então, eu tenho que usar aquelas teclinhas do fluxo de caixa. Então, 892,20, G, CF0. Beleza? Aí depois eu vou ter 48,81, tá certo? Como GCFJ. Então, 48,81 GCFJ. Quantas vezes se repete o 48,81? 3 vezes. Então, você coloca 3 GNJ. Você está falando, esse 48,81 se repete 3 vezes. E, finalmente, 1.048,81 GCFJ. Beleza? Colocou lá os fluxos. Chama a TIR. F e RR. 8,146312. 8,146312. Então, TIR igual a 8,146312% ao semestre. Você olha isso, você já sabe que a alternativa correta é a D de dado, né? Porque 8,14 ao semestre, ao ano vai dar 16 e tererê, né? 16, 17, alguma coisa assim. Não pode ser nenhuma das outras que estão aí, ok? Mas tudo bem. 1,08 14,6312 elevado ao quadrado menos 1. Então, isso que está aí
100 divide 1 mais, tá certo? Coloquei em fator, eleva a 2, tá certo? 1 menos 100 vezes 16,96. 16,96 o ano, alternativa D. Beleza, gente? Tranquilo? Tudo bom. Questão 10. Pessoal, questão 10, ela é igual, mas é diferente, tá certo? Ela é semelhante, mas ela é diferente. Porque diz assim, ó, se liga. Considerando, e uma taxa mínima de atratividade de 6%, qual é o retorno para esse título? Não pergunta qual é a TIR, pergunta qual é o retorno. E aí você sai que nem uma vaca brava e calcula lá a TIR e acha que é a TIR, mas não é a TIR. Por quê? Se você tiver taxa mínima de atratividade e o exercício perguntar para você o retorno esperado, você tem que calcular o quê? Estou perguntando para vocês porque a gente já falou sobre isso. VPL, tá bom? VPL seria unidade monetária, seria a Sim. grana. Aqui está perguntando taxa, porque está perguntando retorno. TIR modificada, tá bom? TIR modificada, perfeito, Fabião, é isso aí, é TIR modificada. Deu taxa mínima de atratividade e perguntou o retorno da operação, você já tem que mandar uma TIR modificada, tá certo? Beleza? Taxa mínima de atratividade nunca é a inflação. A taxa mínima de atratividade é o seguinte, Bruno, é aquela taxa mínima que eu topo ganhar para fazer esse projeto. Normalmente, é uma taxa livre de risco, taxa Selic, por exemplo, e mais um spread de risco pelo projeto. Ou nesse caso, até parece ser um título público, aí é como se fosse a taxa Selic. Se fosse um título privado, seria o spread de crédito, do risco de crédito do título privado. Então, a taxa mínima de atratividade, ela tem que remunerar o seu capital pela inflação, mas tem que ter um ganho real, porque senão você não faz nada. Porque para ganhar só a inflação, não vale a pena. Então, a sua taxa mínima de atratividade tem que ser pelo menos o que você ganharia sem correr risco. Tá certo? Então você põe seu dinheiro hoje, e hoje a taxa de juros ainda está bem alta, né? Você coloca lá numa LFT, você vai ganhar 1% ao mês, vai ganhar 12%, 12,5%, 13% ao ano, tá certo? Então essa é a sua taxa mínima de atratividade, pelo menos. Aí se for um projeto mais arriscado, ainda tem um spread de risco por aquele projeto, tá bom? Mas então, olha só, se liga. O que a gente aprendeu lá na nossa, se eu não me engano, foi na primeira aula que a gente teve de fundamentos, na primeira aula ao vivo. TIR modificada, a gente calcula da seguinte forma, TIR modificada. Todas as saídas na data zero, todas as entradas no vencimento. Você tem que jogar todas as entradas a vencimento e você tem que trazer todas as saídas a valor presente, portanto, a data zero. Sempre, tá bom? Então, o que vai acontecer? Aqui são 4 semestres. Eu tenho uma entrada que está no primeiro, eu tenho outra que está no segundo e eu tenho outra que está no terceiro. Eu preciso jogar tudo lá para o quarto. 1048,81 já está no lugar certo, está no quarto, tá vendo? Aí cada uma das outras eu vou mandar para lá. É rapidão, né? Por que é rapidão? Se liga. Você vem aqui na HP e você já joga 48,81, vai na tecla PV. Tá certo? Vou fazer a primeira, tá? Começar aqui pela primeira. 48,81 está na tecla PV, tá certo? Muito bem. Qual que é a taxa? A taxa é 6%, mas cuidado, ela é 6% ao ano, é ou não é? Então, quantos anos faltam para eu chegar daqui do primeiro semestre para o semestre 4? Entenderam o que eu quis dizer? 2 anos. Do semestre 1 para o semestre 4, falta um semestre, 2 semestres, 3 semestres. 3 semestres são quantos anos? 1,5 anos. Então, vai ser o meu N. Por quê? Porque eu estou querendo usar a taxa
de 6%, que já está me dado em anos, tá vendo? Beleza? Ou eu poderia usar a taxa semestral e colocar aí 3 semestres, tanto faz. Pessoal, eu estou ansioso, quero saber se vocês estão entendendo. Ficou claro esse conceito? Senão eu explico novamente ou eu faço de outro jeito. Tá claro? Tá. Então, olha só, nós estamos aqui, falta 1 ano e meio para a gente chegar no quarto, estamos no primeiro semestre. Para chegar no quarto semestre, são 3 semestres. 3 semestres é 1 ano e meio. Por isso que o N é 1 ano e meio, tá bom? A taxa anual é 6%. Eu vou calcular aqui o meu FV. Beleza? Vamos lá, então. Vem aqui no 48,81, coloca como valor presente. 1,5 é o N, 6 é a taxa, chama o valor futuro. 53,2681. Então, olha só, 53, 26, 8149, né? 26, 8149. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Só ver uma coisa aqui, gente. Tá vendo esse Czinho na sua calculadora? Mantenha sempre esse Czinho aí. Porque se você usa o N quebrado, como a gente está usando agora, e o Czinho não tiver aí, a calculadora faz um cálculo errado. Ela faz por juros simples, ela não usa juros compostos. Esse Czinho é de juros compostos, tá? Então, você tem que apertar EX, STO para colocar ou tirar isso. Desculpa, é STO e EX. Tá certo? Então, você vem aqui STO e EX, STO e EX. Você coloca ou põe no seu visor. Sempre tem que ter esse Czinho ali. Fechou? Beleza. Então, Professor, peguei o 48, somente peguei o 48,81, levei aqui para a data futura 53,26. Pode falar. uma dúvida, eu fui fazer de data e ano dessa calculadora, só que não fica só esse DMY aqui, sabe como é que tira? Tá DMY, hein? Abaixo do número 4 aí, ó. Você tentou pegar, você apertou, você tinha feito G4, é isso? Você aperta G5, aperta É, G5 e sai. G5. Isso. Ah, valeu. Saiu aqui. Valeu. Boa. Bom, agora precisamos pegar o 48,81 que está na data 2. Ele está no semestre 2, precisa ir para o semestre 4, tá certo? Então, se ele vai andar 2 semestres para frente, ele vai andar 1 ano, concorda comigo? Então, a mesma coisa, só que em vez de o N ser 1,5, o N vai ser 1. Você vem aqui, ó, 1, coloca lá no N e calcula o valor futuro. 51,7386. 51,7386. Beleza? Então, foi só andar 1 ano para frente. Agora, faltou esse aqui, que está na data 3, no semestre 3. Eu preciso andar meio ano para frente. Tá certo? Que é um semestre. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Você vem aqui, coloca 0,5 no N e calcula o valor futuro. 50,252971. 50,252971. Fechou? Aí é só a gente calcular a somatória de tudo que está na data 4 agora. Legal? Então, vem aqui, começa aí com... Vou começar com esse que já está na tela, tá? 50,252971 e vou somar. 517386. Então, você vem aqui. 51,7386. Não mais. Aí você vai colocar 53,268149. 53,268149. Mais. Beleza. Agora precisa somar os 1.048,81 que já estavam na data certa. 1.048
0,81. É 81 mesmo, né? É. Mais. Beleza. Isso quer dizer que na data futura aí a gente tem 1.204,07. 1.204,07. Beleza? Então, o que nós temos? Nós temos essa mulher, Ana Lúcia, que pagou 892,20 no título, na data zero. Vou até fazer um bonitinho aqui, ó. Na data zero ela pagou 892,20 e na data 4, isso está em semestres, né? Na data 4, ela vai ter aqui 1.204,07. Por quê? Porque a gente considera que esse cupom que ela recebeu aqui vai ser reinvestido a taxa mínima de atratividade, que é 6%, e esse também 6%. Por isso que a gente levou eles a valor futuro. Entenderam? Então, no final das contas, ela vai ter essa grana aqui. Se ela investiu isso, vai ter isso, eu tenho a taxa de juros que está embutida nesses 4 semestres ou 2 anos, né? Que é a mesma coisa. Tá certo? Então, vamos lá. Coloca lá 892,20, vem aqui, né? Esse aqui é o meu valor futuro, não é? Então, eu já vou zerar só os registradores financeiros. Vocês sabem, imagina que eu tenho algo na tela e eu não quero perder o que está na tela, mas eu quero zerar os registradores financeiros para não carregar sujeira. Em vez de você apertar o FCLX, você vai apertar o FXY. Vai lá no FX, a tecla da esquerda do CLX. Você zerou os registradores financeiros, mas não apagou o que está na tela, tá? Eu vou colocar isso aqui no valor futuro, e aí eu vou pegar o valor presente de 892,20. 892,20 é o que ela pagou, vou pôr negativo, é o valor presente, tá certo? Muito bem, nós estamos falando de que prazo? De 2 anos. Se eu colocar 2 anos, eu vou ter taxa anual. Se eu colocar 4 semestres, eu vou ter taxa semestral, por isso que eu vou pôr em anos. Vou colocar 2 anos que eu já quero a taxa anual. Então, você vem aqui, põe o 2 no N e chama a taxa. 16,17%. 16,17%, alternativa C. Legal? Beleza? Agora se liga no seguinte, vamos ver se faz sentido. A TIR que a gente tinha calculado era 16,96. A TMA é 6. Então faz sentido, né? Porque se a TIR é 16,96, tá aqui, alta, a TMA é 6, quando eu faço TIR modificada, tem que estar entre as duas, sempre. A TIR modificada tem que estar no meio do caminho, às vezes mais perto de uma, às vezes mais perto de outra, né? Geralmente mais perto da TIR, tá certo? Porque os cupons aqui são pagamentos menores do que o final, mas não pode estar fora desse intervalo aqui, beleza? Tranquilo? Olha lá, o Theo está dizendo que caíram umas 3 questões de TIR e TIR modificada, eram relativamente tranquilas. Bom, você soube Professor, fazer essa aqui, vai saber fazer qualquer uma. Pode falar. por que a TMA, ela, no caso, a TIR modificada fica entre a TMA e a TIR? Sabe a explicação técnica disso? Claro, claro, olha só. Se você vier aqui, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Qual que é o conceito da TIR modificada? Esse dinheiro aqui voltou para a Ana Lúcia e ela tem que reinvestir esse dinheiro a 6%. O dinheiro que ainda não voltou para ela, que está no projeto, que está nesse título, está rendendo a TIR, que é a taxa interna de retorno. Por que ela é interna? Porque está no projeto, está no investimento. Então, você tem uma parte da grana maior rendendo 16,96, que é a TIR, e você tem uma parte menor, que são esses cuponzinhos de 48,81, que vão ser investidos a 6. Então, é meio que uma média ponderada. A parte maior está rendendo 16,96, a parte menor está rendendo 6. Tá certo? E aí vai. Aí volta outro cupomzinho de 48,81, vai render 6. Então, uma parte do dinheiro está rendendo 16,96, a outra está rendendo 6.
Então, você acaba tendo uma média ponderada, que então tem que ficar ou mais para cá ou mais para cá, mas nunca você vai ter um rendimento de 18, porque não tinha projeto fazendo render 18, tá bom? Não sei se ficou claro. Show, obrigado. Boa. Ficou? Não, ficou claro. Pode ficar tranquilo. Show de bola. Beleza, então, galera. Com isso, né, a gente cobriu a... Ah, não, sabe o que precisava? Não, peraí, calma aí. Eu vou pegar pelo menos uma aqui. Putz, não vai dar tempo de fazer hoje, que eu preciso fazer... Comecinho da aula que vem eu faço, tá bom? Não quero ter pressa, porque vocês precisam saber bem. Eu preciso fazer uma de walk, tá? Que vai ser essa aqui. E eu preciso fazer uma também de taxa spot e taxa forward, tá? Que é comum cair. Então, o que que eu vou fazer? No comecinho da aula, segunda-feira, eu faço essas duas. Aí a gente termina essa parte de fundamentos de finanças e a gente vai para a parte de gestão financeira. Combinado? Dúvidas? Então tá bom, vamos aproveitar o dia. Feliz Dia dos Pais amanhã para quem é pai aí, para quem tem pai também, né? Então, vamos que vamos. Um abração aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, professor. Falou. Valeu.